Olá para você que se liga no Seguro em Debate. Está começando mais uma edição desse podcast, a 40ª edição do Seguro em Debate aqui no YouTube, com transmissão também nas nossas plataformas como o LinkedIn. E hoje é um convidado muito especial, é o Salvatore Lombardi, dispensa apresentação, é um rapaz um executivo super conhecido do mercado de seguros, principalmente do setor de seguro de transporte. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre essa nova lei sancionada pelo governo federal sobre a obrigatoriedade da contratação do seguro de transporte pelos transportadores. Salvatore, eu agradeço você ter aceitado o nosso convite aqui do Seguro em Debate. Seja bem-vindo mais uma vez, você já participou há um tempinho aí, e é sempre um prazer te receber. Sérgio, obrigado pelas palavras, é um prazer também, é incrível essa iniciativa, imenso estar aqui com você. Eu queria inicialmente, o Salvatore, que você falasse um pouco como que funciona o MGA de seguro de transporte. Explica para a galera ainda que está acompanhando o Albatroz há um tempo, mas ainda que não entende muito o que é uma MGA. Não, essa é uma oportunidade para explicar, excelente pergunta, obrigado, porque efetivamente é um modelo novo, né? Esse segmento, Sérgio, ele é muito comum na Europa, principalmente nos Estados Unidos, tá? Um MGA, que a gente pode fazer uma tradução, que é o Manager General Agent, é um agente geral, tá? Basicamente é um representante legal das resseguradoras e das seguradoras. Então, é uma atividade muito comum lá fora e começando a despontar no Brasil e na América Latina agora recentemente. Então, assim, as seguradoras e as resseguradoras, por que da existência do MGA, né? As seguradoras e resseguradoras, elas contam com a expertise técnica e operacional que os MGAs possuem para terceirizar várias das suas funções de seguros e resseguros, tá? Que aí pode incluir desde a prospecção até a subscrição de risco, ok? Então, no caso da Albatroz, nós temos alguns diferenciais. Assim, nós nascemos como uma startup digital. Assim, efetivamente, a Albatroz digitalizou 100% de todos os processos de serviço do ramo de seguro transportes. Né? Como eu te falei, são ramos que as resseguradoras e as seguradoras têm alguma dificuldade em função da complexidade do ramo, então elas procuram parcerias para seguir. O MJ tem espaço para crescer exatamente aí, tá? Então, com essa digitalização que a Albatroz trouxe para o mercado, assim, efetivamente digitalizar 100% de todos os processos, é uma vantagem grande para nós, e também para o parceiro, né? Então, veja aqui no nosso caso aqui do grupo Score Re, né? O ressegurador Score Re, que é o quarto maior ressegurador do mundo, que tem uma seguradora no Brasil conhecida aí como Essor, tá? Quer dizer, a nossa empresa faz a linha de frente para a Essor Seguradora, do Grupo Score, em seguros de transportes. Nós cuidamos de 100% de toda a operação de seguros de transportes. A gente atende o corretor de ponta a ponta, tá? Então, assim, até em primeira mão para você, a Albatroz agora, recentemente, ela está iniciando a oferta de resseguros facultativos também para toda a América Latina, através do que a gente chama de um Binder Authority, que é uma autorização que o ressegurador dá para o MGA. A liderança do nosso Binder é do Grupo Score, isso para a gente é um motivo de bastante honra, você ter uma autoridade de negócio do quarto maior ressegurador do mundo para ofertar resseguro facultativo em toda a América Latina. Então, bastante inovador, também esquisito para nós, bastante importante para o momento do MGA no Brasil. Eu sei que desde 2021 a Albatroz ela trabalha também com corretor de seguros ali, né? Como que é esse trabalho? Como é que é o relacionamento da empresa com esses profissionais e qual que é a função que eles desempenham, não só para a Albatroz, mas também para seguradoras e por aí vai? A gente está falando de um modelo novo de distribuição. E é importante dizer, Sérgio, que não se confunde com assessoria, tá? Pelo contrário, no caso do MGA, nós assumimos, de novo, né? Nós assumimos 100% das funções da seguradora, né? E eventualmente também das resseguradoras, tá? Então, a Albatroz Digital MGA tem feito a diferença nesse mercado de seguro para a Essor Seguradora, tá? Nós somos a primeira a trazer 100% de automação para esse ramo, que até então era super burocrático e técnico e tal. Essa automação fez com que os corretores de seguros, aí entrando no seu ponto,
que não tinham uma expertise técnica ou nem estrutura operacional, tinham medo de atuar nesse ramo, porque ele era complexo, eles passem a atuar, porque passem a atuar e a desbravar esse ramo dentro da corretora, porque a plataforma ela é intuitiva, né? A plataforma digital, quando o corretor entra lá, ele consegue navegar, gerar uma cotação, quer dizer, a gente simplificou todo o processo de prospecção do corretor, quer dizer, desde uma emissão de uma pólice até a emissão de uma fatura, que é o pós-venda. Transporte é burocrático, porque tem muito papel no pós-venda, né? Isso tudo está integralizado na plataforma, tá? Então, além de trazer essa facilidade de simplificar a questão técnica e dar acesso aos corretores que não tinham acesso, a gente ainda reduziu sensivelmente o custo operacional do corretor, tá? Então, principalmente nessa parte da gestão do pós-venda, e é aí que a gente tem feito bastante a diferença. Claro, esse modelo digital, ele é vivo, tá? Não, você, com base nos feedbacks dos corretores, o digital nunca para de ser desenvolvido, né? A todo instante você tem que implementar melhorias, né? Então, o corretor também traz para nós feedbacks importantes que faz com que a gente possa melhorar ainda mais a vida do corretor e começar até a personalizar alguma coisa para o corretor especificamente, tá? Isso está se comprovando aí no dia a dia, né? O MJ também tem uma função técnica importante. A gente consegue, com a nossa expertise, aperfeiçoar os processos de cobertura também. A gente tem pensado muito em coberturas novas, ou aperfeiçoar uma cobertura que não estava bem adequada, junto à SUSEP, e até trabalhar produtos novos também para favorecer o corretor. A ideia, e vocês vão ver logo, logo, produtos combos. A gente traz mais de uma cobertura num novo produto de transportes para facilitar a venda do corretor, para que ele saia da mesmice. Isso é bastante importante, tá? Eu acho que essa minha fala para você, ela se consolida na medida desse sucesso que a plataforma digital está sendo, na medida que nós temos 1 ano e meio de operação, e esse segundo ano, agora 2023, agora a partir de julho, a Albatroz vai fechar o ano de 2023 com uma emissão de prêmio entre 90 e 100 milhões de reais de prêmio. Então, acho que isso mostra efetivamente o sucesso que a plataforma está sendo perante os corretores, né? Uma seguradora que inicia no ramo de transporte e no segundo ano já vai atingir essa marca, é bastante considerável, bastante expressivo, e aí já torna a gente relevante para o mercado e graças ao reconhecimento do corretor. O Salvatore, agora que todo mundo já sabe que é uma MGA de seguros e principalmente uma MGA de seguro de transporte, eu queria pegar um pouco do tema, então, desta entrevista, que é exatamente sobre seguro de transporte, mas uma lei sancionada pelo governo federal no mês passado. Eu queria entender quais são os impactos que você acredita que ela pode trazer para o setor de seguro de transporte já a partir de agora, a partir de quando ela estiver totalmente vigorada dentro do mercado. O que você imagina, o que você espera, melhor dizendo, dela na carteira de seguro de transporte? Assim, primeiramente, eu queria esclarecer, esse é um tema sensível para o mercado e está todo mundo aí, e esse é um tema em debate, né? Então, sua pergunta vem realmente nesse momento importante. Primeiro, eu quero esclarecer que o mercado aguarda uma regulamentação da SUSEP para essa lei, tá? De fato, ainda há dúvidas sobre alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Claro que essa regulamentação da SUSEP não vai mudar a lei, mas, de fato, há algumas questões que precisam ser regulamentada por mercado de seguro, né? E isso é a função da SUSEP, a gente aguarda isso. Sim, na minha opinião, a lei 14.599, que sancionou a MP 1153, tá? Ela excedeu a intenção inicial que tentava achar uma solução. Porque, veja, a reclamação dos transportadores era relacionada ao gerenciamento de risco e a reclamação dos embarcadores era relacionada à cobrança de um ad valorem exacerbado, tá? Para mim, a lei, ela trouxe uma solução para um problema que é maior do que gerenciamento de risco e, eventualmente, essa discussão do ad valorem, tá? Ela excedeu um pouco isso. Eu acho que vale a pena contextualizar um pouco, assim, o transportador, para explicar esse tema dessa discussão do gerenciamento de risco que a lei tentou resolver, e foi um pouco a lei,
O transportador ele tinha que se adequar a várias regras de gerenciamento de risco para diferentes cargas no mesmo caminhão, né? Ou seja, tinha diversos embarcadores impondo regras diferentes para uma mesma viagem, ok? Então, nesse modelo, antes da nova lei, o transportador ficava exposto a um descumprimento das regras para a mesma viagem e, consequentemente, sujeito a uma ação judicial de ressarcimento, porque se ele descumprisse as regras de gerenciamento, uma dessas várias regras, ele ia perder a cobertura do seguro e ia pôr o patrimônio dele ali. Ele estava sujeito ao patrimônio dele, porque se não tinha cobertura do seguro, nem na pólice dele e nem na pólice do embarcador, ele estaria sujeito a um ressarcimento até para fechar a transportadora, dependendo do problema, né? Então, para ficar claro, no caso do descumprimento do GR, o embarcador recebia a indenização, ou seja, o contratante do frete, o dono da mercadoria, o embarcador, recebia a indenização e, devido ao descumprimento do gerenciamento de risco, a seguradora do embarcador cancelava a tal DDR, que era dispensa de direito de regresso, e movia uma ação contra o transportador, tá? A lei veio para corrigir isso, o principal intuito da lei era esse, ela veio para corrigir isso. E outras distorções, como, por exemplo, que eu disse da cobrança do ad valorem, né? Então, o primeiro impacto, que é a sua pergunta, para o mercado, é que, e aí tem uma questão que o mercado está resistente e não está entendendo. Quando eu falo que a lei foi além do que ela tentou resolver um problema de gerenciamento de risco, é que houve uma mudança da vertical. Essa alteração precisa ser bem compreendida pelo mercado seguro. Então, veja, assim, antes era uma vertical que o embarcador fazia tudo, fazia um pacote de seguro dele para danos amplo, ao riscos, e englobava o seguro do transportador, que era um seguro de responsabilidade civil, através da DDR, tá? Então, quando eu falo que mudou a vertical, agora é o transportador que faz tudo. E o embarcador fica lá como o segundo risco do negócio, tá? Então, a responsabilidade agora, essa mudança de vertical, que o mercado não está percebendo, a responsabilidade pela performance do resultado das operações, que era do embarcador, agora passa a ser dos transportadores. Tá? Então, não é mais só falando da divergência, houve essa mudança importante da vertical, tá? E a outra coisa que é a DDR famosa, a dispensa de direitos de regresso, com a regulamentação da SUSEP, se não tiver nenhuma novidade, eu acho que não vai haver, porque a SUSEP não vai mudar o que está na lei, no meu entendimento, a tal da DDR perdeu totalmente a eficácia. E não faz mais nenhum sentido a continuidade dessa prática, do embarcador fazer o seguro dele e impor para o transportador uma DDR para ganhar alguma redução de custo, tá? Eu acho que eu estou tentando simplificar por pontos para tentar confundir o menos possível, tá? E aí, daqui para frente, a gente tem um cenário novo, a gente tem um mercado novo, principalmente nessa questão da performance. Tá? Tudo passa a ser do transportador e o embarcador ali tem que contar com a parceria do transportador, que passa a ter de fato, passa a ter uma responsabilidade muito grande. Né? Então, isso tem a ver com o resultado do mercado. Se você concedia DDR para o transportador, você tirava completamente a responsabilidade dele. Então, ali tinha algumas fragilidades na operação. Para viagem de longa distância, o transportador nunca colocava o seu veículo próprio, ele contratava um terceiro, ele não fazia o checklist adequado, ele não rastreava, ele não monitorava, porque o seguro não era dele, era do embarcador. Então, agora, com a responsabilidade passando a ser do transportador, eu acho que tem uma questão de... Meu ponto é esse. A tendência é que o resultado desse segmento melhore com essa nova lei. Ok? Ô Salvatore, e então existem mudanças para o embarcador e para o transportador, né? E existem benefícios para ambos os lados, então, né? Da parte do transportador, quanto também da parte do embarcador, os dois vão sair ganhando dessa nova lei. Porque quando a gente fala que transfere a responsabilidade para o transportador, por exemplo,
Parece que seria mais um encargo para ele resolver, mais um problema para ele resolver. Mas não é isso, é uma coisa que o transportador também vai se beneficiar com essa nova lei, né? O transportador resolve essa questão de expor o próprio patrimônio, porque ele vai ter um PGR único para a operação. A lei determina isso, que exista apenas um plano de gerenciamento de risco, que é o do transportador, e ele tem que prevalecer. Se o embarcador quer alguma coisa adicional, eles têm que negociar entre eles, né? Então, por aí você já vai resolver esse problema do transportador, de que ele tinha várias mercadorias no mesmo caminhões com regras diferentes e ficava sujeito a perder a cobertura do seguro e sofreu responder com seu patrimônio, porque não ia ter seguro. Então, do lado do embarcador, o transportador tem que mostrar a cópia da apólice para o embarcador, efetivamente com que taxa de seguro esse transportador tem, para que essa cobrança do ad valorem, o ad valorem envolve várias coisas, mas dentro do ad valorem também tem o seguro. Então, o que acontecia? O transportador pagava 0,10 e cobrava 1%, dizendo que ele 1% era o que ele pagava de seguro. Então, ficava uma discussão ali de ad valorem. Isso está dirimido, porque ele tem que mostrar a cópia da apólice. Ou seja, você resolve o problema do gerenciamento de risco e não expõe o transportador, e resolve o problema do ad valorem, porque tem que mostrar cópia da apólice. Não é também claro, não estou... O embarcador, por sua vez, não é uma lei do dia para a noite que vai aumentar o custo do embarcador 3, 4 vezes sem nenhum racional. Claro, isso não vai acontecer. Não tem nenhum embarcador que vai chegar do dia para a noite e aceitar pagar alguma coisa a mais por causa de uma lei. Então, se o transportador seguir o que está na lei e mostrar a cópia da pólice entre as partes, lá como se deve, isso tudo está resolvido. E aí vem essa questão do resultado das apólices, a questão da sinistralidade. O transportador tem que performar, porque agora ele assumiu esse papel, então ele vai cuidar melhor desse risco, eu tenho certeza disso. E todos vão ganhar, porque no final do dia, se você tem muito sinistro, você tem uma taxa de seguro muito maior e fica ali trocando dinheiro com a seguradora. Não é objetivo, não é esse o objetivo do seguro. O seguro é feito para atender numa severidade na hora que realmente as partes precisam, né? E não uma frequência de sinistro por falta de gestão, de gerenciamento de risco ou da operação logística em si. Então, Salvatore, nesse sentido, eu queria perguntar para você qual foi a participação do mercado de seguros também na aprovação dessa lei? Existiu uma força do setor, sobretudo do transporte, o setor de seguro de transporte, no debate sobre essa lei? O mercado diz que não, do lado das seguradoras, mas, de fato, houve, sim, iniciativas por parte da CNSEG de sinalizar, de mostrar como, dentro do segurez, né, vamos dizer assim, o que é adequado perante as leis, né? Houve, sim, uma participação importante do mercado de seguro, não, mas eu também reconheço que não da forma que deveria, poderia ter sido mais ativa, poderia ter discutido melhor, entrado mais nesse assunto, mas isso não foi zero participação, mas também não foi como deveria ser. Os transportadores, desde o momento zero, eles agiram com todas as forças que tinham, com todas as entidades, eles realmente foram para cima desse negócio e impuseram a vontade deles lá. E aí os embarcadores acordaram, tentaram reverter esse negócio. Assim, teve os transportadores agiram muito forte no Congresso, a 1153 estava lá. No finalzinho, os embarcadores reagiram, tinha 93 emendas na 1153 para serem analisadas um dia antes da votação. Quer dizer, virou teve até uma vitória dos embarcadores, porque quando foi para o Senado foi com uma modificação que os transportadores não queriam, que o setor não queria, mas no Senado eles agiram de novo de uma forma muito forte e houve uma compreensão lá de todos, e a lei está aí, está sancionada. Então, e aí vem o meu ponto, né, de dizer, a lei ela superou a expectativa no que tange ao que era um problema de gerenciamento de risco e ad valorem. Ela foi muito mais além, mudando essa vertical de forma abrupta. Se meteu até a falar que o seguro do embarcador não é
mais obrigatório, sendo que uma lei de transporte, a 11.442, que foi modificada por essa lei, ela não poderia falar do decreto-lei lá de trás de seguro obrigatório. A lei é de transporte, aí é uma questão jurídica, enfim. Eu tenho convicção que os embarcadores não vão deixar de fazer os seus seguros durante esse período de dúvida aí, tá? Mas, enfim, foi uma briga boa, e a lei está aí, não adianta, assim, não adianta brigar contra a lei está aí, o mercado não tem que ficar buscando, vírgula, entendimento que não com base numa palavra para querer fazer o que fazia antes. Não faz sentido, tem que entender a realidade, os objetivos, e tem muita coisa boa na lei, né? Não adianta ficar brigando com a lei e tentar essa prática de DDR de novo e tentar coisas do modelo anterior, não faz sentido. Ô Salvatore, e existem aquelas apólices que foram feitas antes da lei. Como que elas ficam? Vai ter alguma mudança? Elas vão ser atualizadas ou vai esperar acabar o contrato para refazer? Não muda nada, assim, pelas normas jurídicas aí de contratos, isso está muito pacificado. Tudo que estava vigente continua igual, até a renovação. Na renovação, você tem que se adequar à nova lei. Ponto final, é assim. E deixa eu te perguntar uma coisa também nesse sentido, Salva, que se você acredita, e aí uma coisa um pouco mais subjetiva mesmo, opinião pessoal, você acredita que leis como esta podem ajudar o aumento da penetração do seguro de transporte de carga aqui no Brasil? Particularmente, sempre fui um incentivador do mercado livre, assim, sem seguros obrigatórios, tá? De livre concorrência, sempre. E também fui um defensor, e ainda sou, e fiz trabalhos com as entidades para que a gente tenha um clausulado referencial apenas. Não sei se você sabe, o clausulado de seguro de transporte no Brasil, ele é padronizado, ele é igual para todas as companhias. Isso tira a competitividade. Eu sempre fui um defensor disso, e a gente está nesse momento, a SUSEP se convenceu, e ela, por conta da alteração aí, da troca de comando na SUSEP, atrasou um pouco, mas esse tema de você ter um clausulado livre aí, deixa de ser padronizado, cada seguradora tem o seu, isso está em voga e vai acontecer, não tenho dúvida que a SUSEP vai fazer esse trabalho, tá? E, claro, você tem que esperar um aumento do seguro, porque nessas alterações, o seguro de RCDC, de responsabilidade civil por desaparecimento de carga, o seguro para roubo dos transportadores, ele passou a ser obrigatório. Então, consequentemente, você tem um aumento de prêmio. A gente não sabe dizer exatamente quanto, porque, ao mesmo tempo, os transportadores já englobavam o seguro do transportador e esse seguro de roubo com uma taxinha muito pequenininha, né? Então, você não, como eu te falei, você não consegue aumentar o preço do embarcador do dia para a noite, isso não vai acontecer. Então, quem não contratava o seguro de roubo, naturalmente, passando a contratar, você tem um incremento. Mas não se espera um incremento grande por isso, porque, como eu te falei, já existia, isso já estava contemplado na DDR, tá? Agora, no seguro obrigatório, porque a lei também fala do seguro obrigatório de RCV, que é Responsabilidade Civil Veículo. Inclusive inclui os carreteiros autônomos, né? Então, um número redondo aqui, tem gente que fala que é 900 mil, tem outros que falam que é 1 milhão e 200 de táxis de motoristas autônomos. Se a gente pegar, só fazer uma conta boba, 1 milhão de carreteiros autônomos, e você multiplicar isso por R$3.000 por aporte, você tem 3 bilhões a mais de prêmio de seguro. E um seguro de casco de caminhão não custa 3 mil, custa muito mais que isso. Estou fazendo uma conta aqui, imaginando que pelo menos o seguro contra terceiro seja contratado aí, né? Então, nessa parte do automóvel, uma conta simples, você chega em 3 bilhões a mais de prêmio. Bacana. Ô, Salvatore, e aí, eu queria que você trouxesse aqui para o podcast uma perspectiva sobre o setor, né, do setor de seguro de transporte, quais as tendências e os desafios. A gente sabe que ele foi muito importante, ele é muito importante, principalmente ali também na pandemia também, com o e-commerce bombando, etc. Quais as tendências, os desafios neste segundo semestre no ramo de seguro de transporte? A gente, no começo do ano, a gente falou muito sobre isso. O seguro de carga, ele está diretamente ligado à economia, tá? Ele é a movimentação de carga
no Brasil, cuja matriz é rodoviária, pelo menos ali 65% de tudo que se transporta é por meio rodoviário, pelos caminhões, né? Outros modais estão crescendo, mas não importa a questão da modalidade. O que importa é que se a economia está aquecida, se o consumo das famílias está grande, esse segmento de seguro ele cresce igualmente ao que cresce a economia, tá? A gente pensou no início do ano que, com incentivo pelo novo governo, com incentivo que ele permaneceu para as famílias mais carentes, com R$ 600 e tal, esses programas, a gente imaginou uma inflação controlada, a gente imaginou que esse aquecimento da economia continuasse com o crescimento do PIB aí. Então, a tendência é boa, ela minimamente seria um crescimento igual ao do ano passado, mas do jeito que a gente está vendo agora, no meio do ano, espera-se um crescimento de superior a 2 dígitos também para esse segmento esse ano, tá? Para o segmento seguro de carga, em função desse aquecimento um pouco a mais que o esperado da economia, tá? O desafio, claro, aí você já faz uma projeção para os próximos anos. Se isso é um voo de galinha, se a economia cresce por incentivos aqui e ali, a hora que que esses incentivos acabarem, se não for um crescimento sólido, a tendência é diminuir. Então, está todo mundo na expectativa de entender esses marcos fiscais, essas leis novas, para ver como é que vai ser o desempenho mais para frente. Mas a tendência é boa, a perspectiva é boa, né? Pelo menos a foto do momento. E o desafio passa também por essa lei nova aí que a gente está debatendo aqui agora. Porque imagina assim, o seguro do embarcador, ele cobria tudo lá, estava tudo embaixo do guarda-chuva do embarcador. Agora, ele não tá, quem vai mandar prender e soltar é o transportador, tá? Toda a responsabilidade é dele ali. Então, ele tem que trazer aquele risco que estava na porta do embarcador para a apólice dele, né? Ele vai ter que performar, ele vai ter que ter mais cuidados. Ok, mas num primeiro momento, essas mudanças elas vão trazer impactos, né? Porque você tem que adequar a apólice do transportador a essas novas mercadorias que você não conhecia esse risco. Ele estava lá na apólice do embarcador, né? Então, isso são centenas de embarcadores, né? Uma coisa muito dinâmica. Então, o desafio principal para o segundo semestre é adequar essas apólices a essas novas mercadorias. E outra coisa é o gerenciamento de risco também para acidente, que até então não existia. Com a lei nova, o transportador tem que fazer gerenciamento de risco também para acidente. Isso é muito importante, porque acidente é 50% do problema, tá? Você tem roubo, uma coisa muito... todo mundo escuta isso no telejornal todo dia, aí, roubo de mercadoria. O cara não vai roubar um banco, ele vai roubar um caminhão na estrada, que é mais fácil, né? Que tem muito mais dinheiro no caminhão. Então, a gente sofre muito com problemas logísticos e problemas de roubo nesse segmento. E agora, com a lei, a gente obrigatoriamente tem um PGR único para uma única apólice de RCT e DC. Então, implementar gerenciamento de risco para acidente com esse problema logístico, com esse problema de infraestrutura de estradas é um desafio, mas, enfim, temos que enfrentar isso e é bom, isso é uma coisa boa. Então, esse é o principal desafio para o segundo semestre. Eu queria perguntar para você que você tinha comentado sobre as coberturas, né, que agora são obrigatórias. Você falou sobre roubo e furto, e quais outras mais estão nesse guarda-chuva aí da nova lei? Obrigatoriedade pelo RCDC, que era o seguro... Antes era RCFDC, que era a responsabilidade civil facultativa, facultado contratava se quisesse, agora passa a ser obrigatório, né? E além desse, vem o RCV, Responsabilidade Civil Veículo, que o seguro obrigatório também das frotas, né? Então, o embarcador, o transportador autônomo, o transportador regular, eles obrigatoriamente têm que contratar um seguro de veículo, casco e danos a terceiros, principalmente, ok? A mudança trouxe também que é uma apólice de RCT e DC, elas deverão estar vinculadas a um único PGR, né, estabelecido em comum acordo entre o transportador e a seguradora dele. Se o embarcador quiser alguma coisa adicional, ele tem que pagar por isso.
né? A gente, assim, a Albatroz orienta que os seguros vigentes, que é a tua pergunta lá, só para reforçar, não serão afetados até o fim de vigência das apólices. Então, portanto, o que está vigente não muda, permanece válidos até o vencimento e depois tem que se adequar, né? E quem não tinha o DC, né, o responsabilidade civil de roubo, quem não tinha tem que se adequar agora, né? Porque a lei está vigente aí, não tem, não, se o cara não tinha, não tem vencimento, ele tem que contratar, tem que se adequar agora, tá? Então, o que deve ser assim observado pelos corretores, aí me vem na cabeça assim que acho que é importante dizer, que é esse ponto de mercadorias que até então a transportadora não tinha nenhuma responsabilidade, os corretores têm que ficar atento aí. Então, eles precisam observar o que tem de mercadoria que estava excluída na apólice do transportador, e se você agora, o transportador passa a ser responsável, se ele precisa olhar lá na apólice lá, será que essa mercadoria nova que está chegando não está excluída lá na apólice do cara? Ele precisa fazer esse trabalho, ele precisa observar a questão de limite, às vezes a apólice do transportador tem um limite que não é suficiente para essa mercadoria que está chegando, e gerenciamento de risco, principalmente, porque essas mercadorias que a apólice tinha um PGR, se mercadoria nova pode requerer uma outra regra de GR. Então, o corretor tem que ficar atento a essas três coisas: mercadoria excluída, limites e gerenciamento de risco, né? Sempre lembrando que ainda falta lá a regulamentação da SUSEP, mas o mundo real é esse aqui, precisa atuar agora, não tem que ficar esperando regulamentação que pode mexer numa coisa ou outra aí. Então, os corretores também têm essa responsabilidade de estar bem atentos às mudanças e a gente está chegando já no fim deste podcast. Salvatore, eu gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite e eu vou deixar um espaço aqui para você fazer suas considerações finais. O que eu realmente, assim, estou um pouco desconfortável, eu não estou entendendo a reação de algumas seguradoras. Quer dizer, eu compreendo perfeitamente, comungo de que na homologação de uma lei, você não vai aumentar o custo da operação do dia para a noite. Isso não vai acontecer, o embarcador não vai aceitar. Mas não é isso que está acontecendo. Quer dizer, a lei mudou a vertical. De novo, eu vou insistir nisso. A lei mudou a vertical. O embarcador tinha a prerrogativa de fazer um pacote abrangendo tudo, né? E agora mudou essa vertical. É o transportador que tem essa responsabilidade. Não existem mais as estipulações, né, de apólice do embarcador a favor do transportador. Acabou. Não vamos brigar com a lei. Então, assim, novamente, com essa mudança, tem coisa boa aí que precisa ser observada, né? Primeiro porque veio a questão principal, que é a performance, né? O transportador não vai mais estar amparado na apólice do embarcador, ele vai ter que dar resultado. Porque se ele não der resultado, se ele não performar adequadamente, ele perde o cliente dele. Ele está dizendo assim, não, agora o seguro é meu. Finalmente, agora eu sou alguém aqui. Eu que digo para a minha empresa o que eu tenho que fazer em termos de seguro. E se ele não performa, o que todo mundo quer é que a carga chegue do ponto A para o ponto B. Ninguém quer ser nisso, nem o transportador quer, né? Mas agora, efetivamente, a prerrogativa é dele. Então, se ele não performa, se a carga não chega por excesso de sinistro, ele está correndo o risco de perder a parceria que ele tem com esse cliente importante dele. E ele vai ter um problema com a apólice de seguro dele. Ele não vai conseguir renovar, ele vai ter uma taxa absurda que vai perder a competitividade. Então, a performance, ela está amparada nessas novas normas. A norma também previu um PGR único que vai ser discutido entre as partes, seguradora, embarcador, transportador, vai facilitar o dia a dia. O de valor, ele tem que mostrar cópia da apólice para o embarcador. Então, também resolve essa parte. Então, eu realmente torço para que essa lei pegue, né, que essa minha previsão de performance ela aconteça sem uma elevação do custo, e se o embarcador insistir por um outro caminho, essa foto pode mudar, eu não sei te dizer exatamente o que poderia acontecer, acho difícil, né, mas, enfim, o embarcador é quem paga a conta aí no final do dia, né? Ele que é o contratante do serviço, né? Mas eu acho que a gente não tem que brigar
Simplesmente não pode ficar brigando com a lei, a gente tem que se adequar à lei, é isso. Você falou sobre as seguradoras, é importante o apoio delas, então, também nesse sentido, para os corretores e para os embarcadores? Cara, a seguradora é fundamental nesse jogo, né? A seguradora está ali também para pôr o dinheiro do acionista da seguradora para fazer frente a essa proteção, né? Ela não quer ficar no meio de uma briga, nunca quis, e não é isso que está acontecendo também. A seguradora tem que ser, talvez, como você está dizendo, o apoio dessa discussão. A minha questão é, ela não tem que ficar brigando com a lei. Ao invés de ficar tentando achar subterfúgios ou pegar pela vírgula, juridicamente se fala que não pode, eu vou fazer, isso cria uma confusão. O que ela tem que fazer, ela tem que ser o apoio desse negócio, ela tem que prover a solução para as duas partes. O mercado é assim, o mercado acha uma solução, sempre encontrou uma solução para as duas partes com base no que está previsto. Então, assim, não briguem com a lei, achem uma solução para contemplar as duas partes, para contemplar o embarcador, para contemplar o transportador, e a gente segue a vida. E tem essa coisa boa aí da melhoras da performance que eu acredito muito. Muito obrigado por você ter trazido todo o seu conhecimento, Salvatore. Eu acho que quem vai assistir, quem está nos acompanhando, vai sair com muita informação e com certeza muito mais esclarecido sobre essa nova lei, sobre o setor de seguro de transporte. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Em nome da Albatroz, ao time da Albatroz, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, pelo estar aqui no Seguro em Debate. Muito obrigado para você que nos acompanhou também até aqui. Nos sigam lá no nosso Instagram, @SeguroNovaDigital, e também acesse o nosso site, notícias diárias sobre o mercado seguro, seguronovadigital.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.